Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, galera. Tô falando boa tarde que eu tô gravando essa aula para vocês. Então, assim, vou deixar para que vocês deem uma lida aí nessa imagem que eu coloquei. Espero que esteja para vocês aí lá no formato certo, né? Se não tiver, depois eu altero. Tá? Dá uma lidinha aí que a gente já começa. Bom, acredito que todos tenham lido aí, né? Então já podemos começar. Eu encerrei o último vídeo com vocês falando aí da página, né? Da página, peraí, deixa eu colocar. Nós falamos de determinismo, a cultura, né? Então vou colocar para vocês aí um pouquinho do que vem a ser esse determinismo. E eu coloquei, né? Os indivíduos, eles devem submeter-se aos objetivos e valores, né, da organização. E aí quando eu falo desses valores da organização, busca a padronização comportamental por meio de estratégias de condicionamento, que seriam as recompensas e a punição, e promove a massificação e a reificação, né? A reificação, no caso aí, galera, seria a transformação, né? Transformar algo em coisa. Desmistificar, né? Uma coisificação, como nós dizemos aí. Então vamos lá, página 5, na página 5 de vocês, a imagem está deturpada, né? Vou tentar acertar um pouquinho aqui, mas não garanto que vai ficar melhor não. É a falta de iluminação dá esses flashes aí, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar um pouquinho, tá? E aí, obviamente que, ó, deixa eu ver se eu consigo, pouca coisa, mas já está um pouquinho melhor. Assim, acho que tá. É a falta de iluminação que é essa água que nós vemos, né? Deixa eu pegar o microfone aqui, porque acho que o microfone solto eu consigo mudar lá a imagem e aí ela fica um pouquinho melhor. Vai na falta de tu é tu mesmo, né? Mas assim vai dar para fazer. Vou colocar o microfone aqui. E aí eu acho, tomara que o som esteja chegando bem para vocês aí. A aula gravada tem essas 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 coisas, né? E aí até por conta disso eu vou mudar aqui a posição da imagem e vamos lá, né? Então assim, página 5, contra todos os determinismos, a cultura. Primeira coisa, né? Vamos ter em mente o que de fato vem a ser o determinismo, né? Quando a gente fala de determinismo,
né, a gente refere-se à ideia que nada pode acontecer que não tenha uma causa, uma crença, né, num sistema composto, todo ele por relações que nós chamamos de relações causais, tá legal? Então, muita gente pergunta, né, mas resumindo, o que não teoricamente e assim explicitamente, o que é determinismo? Eu costumo colocar que é uma corrente teórica, né, onde ela afirma, a gente afirma, né, essa corrente que a gente fala, corrente filosófica, ela afirma que há um conjunto de condições que determinam as ações dos seres humanos. E para determinar essas ações, ela especula a existência de uma grande coesão universal que ela vai interligar todos os indivíduos como parte de um só contexto. Então, assim, o pensamento determinista, a gente, ao longo dos estudos, vai perceber que ele esteve presente em diversas áreas do saber, do conhecimento, inclusive naquelas não científicas, tá legal? Então, a palavra determinismo, ela vem do verbo determinar. O verbo determinar, ele advém do latim determinare, que significa literalmente terminar para fora. Ou seja, terminar com vistas a algo externo. O determinismo, enquanto corrente filosófica, né, ele reafirma que existe, o que eu mencionei anteriormente, uma cadeia de relações causais, né? Quando eu digo causais, seria causa e efeito, que ela vai determinar os padrões de construção do mundo. E, obviamente, ela vai interferir nas relações e nas ações na vida das pessoas, tá? Tem aquela coisa que muitos estudiosos dizem, que o determinismo, ele parte da ideia que há uma determinação, que existe uma determinação da ação e da vida dos indivíduos pelo meio dos fatores genéticos, né, que a gente vai ver na apostila, pelo contexto religioso ou por algum outro aspecto. A determinação nesse sentido, ela é constante no mundo, né? O que faz necessário crermos que há uma interligação de vários elementos que se relacionam no universo. Isso é uma coisa filosófica, tá? Então, se eu sair da ciência e da filosofia, e se nós pensarmos na composição antrológica, né? Eu vou até usar um termo aí, antrológica do horóscopo, há uma ideia central de que a posição dos astros no momento do nosso nascimento, né, ele determina os traços da nossa personalidade, né? Isso aí é na concepção judaico-cristã, né, de vida. Então, assim, é como se eu dissesse para vocês que todas as pessoas, elas têm um destino, né, já traçado por Deus, e são por ele determinadas, né, a trajetória. Os gregos antigos também acreditavam num tipo de determinismo que ficou conhecido como fatalismo, e foi bem exposto isso aí nas tragédias gregas. Tá legal? Então vamos lá. Durante algum tempo, página 5 novamente, tá? Durante algum tempo, sobretudo na virada do século XIX para o século XX, aceitou-se a validade de uma teoria pseudocientífica, o determinismo. Pseudocientífica, né, porque ela não é comprovada, tá legal? Os deterministas tentavam provar que o comportamento humano seria condicionado exclusivamente por 3 fatores: a raça, o meio e o momento histórico. Assim, os seres humanos seriam produto de características do seu grupo de pertencimento, da região e da época em que nasceram. Não haveria vontade, transgressão ou surpresa. Tudo ocorreria de acordo com os fatores externos. É como eu falei lá, destino, tá?
Tá legal? As teorias deterministas, a despeito da inconsistência dos seus princípios, serviram para emprestar credibilidade a toda sorte de preconceitos, do arianismo, né, que é o horóscopo que eu já citei, as crenças de que as pessoas são mais preguiçosas em países tropicais. Isso aí a gente pode até remeter não a países tropicais, mas em região mais tropical, no caso do baiano aqui, né? Aquelas piadas de baiano, que o baiano não gosta de trabalhar, que baiano é isso, aquilo, em virtude do clima lá da Bahia. Né? Então, assim, trata-se de uma forma sofisticada de manutenção de poder e de uma postura de superioridade de alguns grupos em relação a outros, que estariam condenados a uma inferioridade inexorável. Eu citei o negócio do baiano, só para ilustrar um pouquinho para vocês, aquela fala de que baiano é preguiçoso, que baiano não gosta de trabalhar. Isso é mito, tá? Por que eu digo que isso é mito? Né? Eu trabalhei um tempo no estado da Bahia e lá, em virtude das altas temperaturas, o que os caras fazem? O nosso horário comercial aqui é das 9, das 8, das 8h30, das 9 até as 17. Lá, em virtude do sol, né, temperatura de 38, 39 graus, principalmente na área de sertão nordestino, as pessoas começam a sair de casa 2h30, 3 horas para trabalhar. Né? Para entrar lá às 5, 4 da manhã, e aí se você colocar 8 horas, né, corrida de serviço, 11h30, meio-dia, as pessoas já estão parando de trabalhar. E aí todo mundo vai para, se tem orlas, tem praia, todo mundo vai para a praia, obviamente, todo mundo vai para o rio, né, porque o calor é muito contundente. E aí criou-se esse estereótipo, né, de que o baiano não quer trabalhar, que não gosta de trabalhar, né, ilustrando aí o que está na apostila de vocês. Tá legal? Então, assim, atualmente, como aponta o antropólogo brasileiro Roque de Barros Laraia, 1932, as diferenças entre os agrupamentos humanos não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi de romper com suas próprias limitações. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser o único que possui cultura. Ou seja, o homem difere dos animais por ser o único, né, que possui cultura. Então, é certo que haja que o aparato biológico ou o meio ambiente podem influenciar a conduta humana. Mas o que mais interfere no comportamento humano é a sua cultura, que consiste em quê? Num conjunto de valores e crenças vivos, dinâmicos com os quais os indivíduos se relacionam ativamente. As pessoas são, ao mesmo tempo, construídas pela sua cultura, construtoras dela. Essa é a parte que eu compactuo, que eu concordo, né? Não é a questão biológica e não é o meio ambiente que vai determinar aquilo que eu sou. Por exemplo, vários cientistas, né, colocam que o negro ele tem uma aptidão maior para o esporte, né? E, em determinada circunstância, isso pode até ser verídico, né? Porque em alguns casos foi de fato comprovado pela ciência. Os quenianos, por exemplo, não é que o lugar, o meio ambiente deles façam com que eles sejam os maratonistas mais completos do mundo. A estrutura física dos caras e o preparo também dos caras, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, quando falamos de determinismo, é essa coisa de caracterizar os estereótipos, né, de uma maneira biológica ou do meio ambiente. Isso é o determinismo. Então, assim, contra todos os determinismos, a cultura. Esse é o nosso título. Então,
O que a apostila de vocês traz, resumindo de uma maneira grotesca, é que a cultura, como eu encerrei a aula anterior, ela é agregadora, né? Ela é dissipadora de conhecimento. E nós somos os responsáveis por adquirir, por absorver esse conhecimento e, ao mesmo tempo, de dissipar esse nosso conhecimento. Tá claro isso? Vamos lá para a página meia dúzia. Cultura e dominação. Quando eu falo de cultura e dominação, obviamente que nós já vimos alguma coisa. Quando a gente se refere a cultura e dominação, a gente está falando aí de padronização, né? Essa dominação seria a padronização, né? De tudo ser uma mesmice, de tudo nos ser imputados para consumo. Então a cultura padronizada é conhecida também como uma indústria, tá? Que tipo de indústria, professor? Tá maluco? Não. A indústria cultural, que nada mais é uma forma de homogeneizar, quando eu digo homogeneizar, deixar tudo igual em todo mundo. É como se nós fôssemos seres a serem domesticados e direcionados os nossos desejos para que haja sempre os dominadores. E aí eu vou dar um exemplo. A televisão, mescla do rádio e do cinema, e que tem hoje um alcance maior, é tida como exemplo máximo, né, dessa dominação e padronização. Tá legal? Então, quando a gente fala de padronização cultural, essa padronização ela é conhecida como um processo em que se realiza uma atividade de maneira igual, de maneira padronizada ou previamente já estabelecida, né? Então eu coloco que este termo provém da palavra padrão, aquela que se refere a um modo ou um método já estabelecido, aceitado e normalmente seguido para realizar aí determinado tipo de atividade ou função, tá? Isso é a padronização. E aí, obviamente, que nós nos deparamos aí com a contraditoriedade dessa padronização, que é a identidade cultural do indivíduo. Quando eu digo que a padronização é conhecida pelo processo que realiza a atividade de maneira igualitária ou já pré-estabelecida, né, eu tenho que também levar em consideração o que está aqui na apostila da identidade cultural. Porque a identidade cultural, ela é aquilo que eu falei na aula anterior, dela ser algo que vai agregando a nossa concepção e transformando, né, as nossas características, moldando-nos, tá legal? Então vamos lá, página meia dúzia. Cultura e dominação, padronização cultural. Então acompanhem comigo aí, por gentileza. Quando se admite que a cultura pode interferir diretamente na conduta humana, ainda que de um modo não determinista, acaba-se por aceitar também que pessoas que pertencem a um mesmo grupo estão mais suscetíveis ao mesmo tipo de padronização cultural, uma vez que estariam sujeitas às mesmas influências. Então, assim, vamos analisar essa padronização cultural. Quando nós admitimos que a cultura pode interferir diretamente na conduta humana, é como se nós estivéssemos aceitando a massificação, ou aquilo que eu mencionei há pouco atrás, a indústria da cultura. A massificação é a indústria da cultura, tá legal? Então, continuando. Por um lado, alguma similaridade é inevitável, já que é uma consequência natural do fato de as pessoas pertencerem ao mesmo grupo. A afirmação da identidade cultural passa pela existência de um padrão de conduta. Por outro lado, ela é perigosa na medida em que pode tornar-se uma regra,
tomada como imposição. Essa homogeneização pode acabar com costumes, tradições e valores locais. Um grupo mais forte que o outro, por motivos econômicos ou militares, pode tentar impor os seus padrões culturais como forma de dominação. Isso era muito comum, essa forma de dominação, ela era muito comum na Idade Média, né, quando a igreja tinha aí o preceito de padronizar os atos das pessoas, né? A mulher ela era criada para educar, para casar, educar os filhos e tomar conta da casa. Isso era uma homogeneização da igreja, né? Do catolicismo, né? Assim como eu já brinquei com vocês, que a mulher, em algumas sociedades ainda, né? Em algumas famílias tradicionais, quando a moça, principalmente a moça, não casa, até os 25, 30 anos, vai ficar para titia, aquela coisa toda. Então, criou-se, né, esse mito de que a mulher ela é criada para casar, é criada para cuidar dos filhos, é criada para tomar conta da casa. E isso essa é a homogeneização que nós colocamos aí. Continuando. No mundo atual, as imposições culturais são sutis por meio do cinema, da música, dos oligopólios da imprensa. Por exemplo, os Estados Unidos conseguiram popularizar o American Way of Life em diversos países. A globalização, ao reduzir as fronteiras culturais por meio da difusão do acesso à informação e às mercadorias, possibilita intercâmbios entre povos distantes e gera aí a padronização cultural. Aqui citou um exemplo, né? O American Way of Life é a mesma coisa dessas competições no qual as pessoas ficam confinadas, né, durante um período de tempo e um vai votando no outro para sair. E aí eu coloco que as pessoas em todos os países, né, estão padronizando. E nada mais é do que banalizar a cultura, né? Porque você vê lá um grupo de 12, 16, 18 pessoas durante aí quase 3, 4 meses se degladiando, excretando, né, pela boca, no qual você não consegue absorver nada de inteligível, nada que possa ser agregado à cultura, né? Então, isso é que está sendo dissipado no mundo. Ou então, esses programas de reality, né, para quem cozinha melhor, né, são banalização cultural. Então, continuando lá. Interessa aos detentores dos meios de produção no mundo capitalista que haja cada vez mais mercados consumidores. Numa época de economia globalizada, satisfazer as necessidades das pessoas com os mesmos gostos, crenças e valores, com uma cultura padronizada é mais fácil e lucrativo. Aí quando diz cultura padronizada é mais fácil e lucrativo, é como se boa parte da população que só tem a televisão como fonte de entretenimento, as pessoas fossem emburrecidas. Tá claro isso, gente? Então, é por isso que eu, às vezes, né, fico até meio que aborrecido quando a gente perde a capacidade de refletir, quando a gente perde a nossa capacidade de interpretar. E por que a gente vai perdendo a capacidade de refletir e de interpretar? Porque nós não nos mobilizamos mais para refletir, para fazer interpretações. Eu falo interpretações e não julgamentos, tá legal? Quando eu leio um livro, quando eu assisto um filme que me remete a algum tipo, que me traz algum tipo de conhecimento, né? Eu estou deixando-me de ser homogeneizado por essa indústria cultural, né? Então, tomem cuidado com isso, né? Porque já é mais que provado que as pessoas que detêm o poder, elas querem pessoas realmente ligadas aí à ignorância, né? Então, procure não fazer parte dessa grande maioria. Voltando.
Entretanto, a história tem demonstrado que sempre há focos de resistência à dominação. É isso que eu estou colocando para vocês agora. A cultura não é imune às mudanças. Ao contrário, ela é como um organismo vivo e dinâmico, que se altera de acordo com fatores internos e externos. Nesse último caso, dá-se a aculturação, que é um processo de modificação cultural por meio do qual um grupo se adapta a outra cultura. Esse processo ele pode significar a perda de traços significativos, como ocorre com muitas etnias indígenas do Brasil, ou pode ser menos grave, caracterizado apenas uma troca cultural. Todas as culturas atualmente mantêm um intenso intercâmbio com outras. É praticamente impossível imaginar a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna. Isto somente seria possível no caso quase absurdo de um povo totalmente isolado pelos demais. Isso aí é segundo Laraia, tá, ainda. Há um grande paradoxo na cultura contemporânea, ou seja, na cultura atual. De um lado, a intensificação das trocas culturais e a culturação promovida pelos povos mais poderosos e a globalização funcionam como catalisadores da padronização cultural, que são os reality shows americanos que dissipam aí para o mundo inteiro. Do outro lado, há uma necessidade de cada grupo de preservar a própria identidade, o que implica destacar diferenças, dificultando a existência de um padrão cultural homogeneizante. Só uma pausa aqui. Esses dias eu estava refletindo, né? Nós estamos em setembro, passamos pelo mês de agosto. Eu lembro que há 2 décadas, né, atrás, no mês de agosto, em todas as escolas, né, a gente se mobilizava e faziam vários trabalhos, né, sobre o folclore, né, porque o folclore é uma coisa tão importante, né, no que diz respeito ao processo cultural. Então era uma semana inteira, né, destinada a debates, a temas, feiras culturais, resgatando aí sobre o folclore. Hoje, mal você ouve falar dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, sobre o folclore. Parece que nós estudamos lá o folclore até o 5º ano, né? 4º, 5º ano e depois acabou. Né? É como se nós, depois do 5º aninho lá, nós fôssemos aí autossuficientes para que nós pudéssemos escolher qual tipo de cultura que a gente quer para a nossa vida. E assim, infelizmente, a gente tem essa contraditoriedade aí, não digo só na nossa sociedade, como em todas as sociedades. Quando a gente estuda um pouco aí do território brasileiro, a gente se depara, quando eu digo estuda, né, a regionalização e a cultura dessa regionalização, a gente se depara com cada achado fantástico, com cada achado lindo, principalmente no norte e no nordeste, né, que são áreas extremamente excluídas por nós, sudestinos e sulistas, né, e assim, é triste, porque na cultura deles, eles não têm essa discriminação conosco aqui. Nós achamos que eles são uma sub-região, uma subcultura, quando na realidade eles estão aí à frente, né? Com toda a humildade, com toda a proeza, eles estão num patamar bem à frente do nosso conhecimento, da nossa cultura, da nossa educação. Tá? Se nós formos, vou utilizar aí o determinismo, se nós formos analisar aí, através do determinismo, os auros, né? As mentes brilhantes, a maioria delas é nordestina, é do norte. Então é uma coisa interessante, né? Se a gente colocar Olavo Bilac, se a gente for colocar Jorge Amado, se a gente for comparar autores, atores
né? É uma infinidade assim, de coisas que a gente teria que repensar nesse preconceito ou nessa aversão que nós temos sobre os nortistas e os nordestinos. Voltando lá para encerrar. Antropologia como resistência. Nessa busca de identidade está a antropofagia, proposta pelo escritor brasileiro Oswald de Andrade em 1928 por meio de manifesto antropófago. Esse movimento propunha uma nova maneira de enxergar a relação entre as culturas brasileiras e as estrangeiras. Num país miscigenado, rico em sincretismos étnicos, religiosos e políticos como o Brasil, é mais difícil pensar em padronização cultural. Oswaldo de Andrade propôs que o ser brasileiro, ó que interessante, Oswaldo de Andrade propôs que o ser brasileiro não significa fechar os olhos para a cultura estrangeira, nem aceitá-la de modo passivo e submisso. Mais do que isso, a ideia seria reconhecer a sua existência e devorá-la, digeri-la antropofagicamente, de modo que se neguem simultaneamente a xenofobia e o imperialismo cultural. Quando ele nega, ele pede para negar essa xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, e ao imperialismo cultural, é de não querermos ser mais do que ninguém. A exemplo do pessoal do Sul que queria o separatismo por acharem que são diferenciados. Cada, cada regionalização tem a sua cultura e compete-nos agregar aquilo que for bom juntamente com a nossa para fazer com que elas tenham essa fusão e poder disseminá-la. Tá legal? Então, nas palavras iniciais do manifesto antropófago, palavrinha, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as regiões e de todos os tratados de paz. Essa é a antropofagia que Oswaldo de Andrade coloca, tá? Tupi or Tupi Question, né? Oswaldo de Andrade, a utopia antropofágica. Então, assim, vou voltar lá, quando a gente diz única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões e de todos os tratados de paz. Então, essa antropofagia, né, que Oswaldo coloca, né, é como se fosse algo mascarado, algo maquiado, né? Seria o estado ou a qualidade, a condição ou ato, né, do que a gente chama de antropófago, né? Num termo mais simples para vocês entenderem, né? É uma palavra genérica, né? A mesma coisa de eu falar do canibalismo, né? Que é uma palavra genérica que quer dizer consumir os membros, né, da sua própria espécie. Então essa é a coisa que ele quer mostrar para nós, tanto que é o último parágrafo. A antropofagia, pela sua postura revolucionária e provocativa, foi influência decisiva, por exemplo, para o tropicalismo, movimento musical criado em 1968 por Caetano Veloso e Gilberto Gil, e que pretendia fundir as tradições da música brasileira tradicional com o samba, com as novidades da música pop internacional, como o rock inglês, principalmente o Bee Gees, né? Então tá lá. Oswaldo de Andrade admitia que as trocas culturais elas podem ser um processo
de enriquecimento da cultura brasileira. Hoje, inúmeros organismos internacionais reconhecem essas trocas, que são uma maneira dos povos interagirem sem perder a identidade. E aí, quando eu falo dessa coisa que o Oswaldo de Andrade ele nos traz, né, sobre a antropofagia, que é o canibalismo, não é de comer gente, não, pelo amor de Deus, né? É assim, de nós sermos consumidores das nossas próprias espécies. É uma expressão, né, que é carregada de um valor cultural, não daquele ritual de ser canibal por si só, tá legal? Então, depois a gente vai... Não, acho que já posso até encerrar. Aí tem a Unesco, né, na página 7, a Unesco e a proteção das diversidades culturais, compete no Saberei, que a Unesco, que em Paris, em 20 de outubro de 2005, a Unesco, que é um órgão da ONU, voltado para a educação, ciência e cultura, adotou a Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, né? E aí tem o documento, tem um pedacinho do documento para que vocês possam dar uma lida e fazerem uma análise e depois a gente discute. Tá legal? Então, assim, a aula de hoje se resume a isto, né? Não esqueçam de fazer o exercício da página 7 até a página 10. Da página 7 à página 10 eu vou cobrar. Desculpa aí a questão da imagem, né? Tá meia com os pinguinhos brancos aí, é a falta de iluminação. Tá legal? Como eu falei para vocês, mudando de residência fica difícil, né? Tá bom, gente? Então, assim, espero que tenham gostado da aula, um tema extremamente interessante. Deus abençoe a todos, forte abraço e estamos juntos. Boa semana! Que Deus os abençoe.